Irmãos, o nosso boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva nas suas vibrações de muita paz e de muita luz, para que nós possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para o tema da tarde de hoje, que é um tema assim, muito importante, porque é sobre o Evangelho no lar. Então, o que é o Evangelho no lar? O Evangelho no lar é uma prática que nós espíritas temos, né, de receber Jesus na nossa casa. Quem não quer receber Jesus na sua casa? Quem não quer pernoitar com Jesus na sua casa? Com esses espíritos maravilhosos que nos acompanham e nos intuem. E eu tenho uma passagem muito importante e depois eu vou contar para vocês sobre o Evangelho no lar. Então, eu faço o Evangelho no lar não sei quantos anos. Eu tenho esse livrinho aqui, eu ganhei de uma amiga que está com a dedicatória e a data 1976, parece, se não me engano. O meu Evangelho no lar, eu faço assim. Agora, claro, eu já li todo o Evangelho sequencial, agora eu abro o acaso, e o acaso não existe, né? E sempre acompanhando essa mensagem do Evangelho, eu leio uma mensagenzinha dessas do livro Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade, Vida e Ceifa de Luz, parece. Eu também complemento com uma mensagem dessa. E quando meu filho era pequeno, meu filho está com 57 anos, mas quando ele era pequeno, que já sabia ler, então eu fazia assim, para ele ficar bem comportadinho durante o Evangelho, eu dizia para ele, a prece do anjo da guarda tu vais fazer. E vocês sabem que ele gravou tanto essa prece que até hoje ele, de vez em quando, me olha e diz um pedacinho da prece. E o pedacinho da prece diz o seguinte: e tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que traz a Deus enviar. E de vez em quando ele me olha e diz isso. Então, porque sabe como é? O ideal é a gente reunir toda a família, mas às vezes tem criança, às vezes tem pessoas que não professam a doutrina espírita, mas não tem problema, um dia eles chegam. E eu estava contando para nossas companheiras ali que o meu marido era assim, família católica, apostólica, romana, do padre almoçar, jantar e dormir na casa dos meus sogros. Ele que fez todos os casamentos, meus cunhados, menos o meu. Mas eu casei na igreja católica, Deus o livre, né, que não casar. Aí, mas acontece o seguinte, que o padre não pôde ir. Eu casei em Santa Maria, o padre não pôde ir, não sei o que houve, então outro padre fez o casamento. Bom, mas aí, no dia do casamento, ele chamou a minha mãe, porque sabia que eu era de família espírita. Na época, eu não trabalhava na doutrina. E aí ele disse para minha mãe que a única coisa que faria ele se separar de mim era saber que eu tinha ido no centro espírita. Eu me separei, mas só um detalhe, quando nós nos separamos, ele ia no centro espírita junto comigo. E a minha mãe, muito preocupada, né, que sabia que eu precisava trabalhar na doutrina, e ela me falava, me falava. Eu digo, olha, o negócio é o seguinte, se eu tenho que trabalhar na doutrina, se eu tenho um mentor espiritual para trabalhar
por alguém, vai chegar o dia que ele vai junto comigo. E chegou esse dia. Ele ia junto comigo no Paz e Amor, que eu frequentava, que era perto da minha casa, e fazia o Evangelho no Lar. Então, e depois eu vou contar esse episódio do Evangelho no Lar para vocês, porque é muito importante. Pelo menos eu acho. É uma prova de que nós somos muito bem assistidos quando realizamos o Evangelho no Lar. Uma vez por semana, vejam bem, é uma vez por semana, de 15 minutos a uma hora. Quem não tem esse período para receber Jesus na sua casa? Só que não queira, né? Bom, aí é outra história. Bem, então, o que é o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é aquele dia que nós escolhemos, junto com a família, né, para que possamos todos estar reunidos numa hora e num dia que dá para fazer isso, né? Que a família toda esteja reunida. E nós recebemos Jesus. Porque esse dia não pode ser mudado. Essa hora não deve ser alterada. Porque assim como nós temos os nossos compromissos profissionais, a espiritualidade também tem os seus compromissos, né? Então não dá para ser hoje às 1 da tarde, amanhã às 10 da noite, na quarta-feira, 3 da tarde, 4 da tarde, não dá. Porque a espiritualidade não está à nossa disposição. Eles também trabalham, eles também têm os seus afazeres, as suas ocupações, as suas necessidades no trabalho espiritual. Então, nós precisamos ter o dia e a hora certa, porque aí eles sabem. Tal dia, o meu, por exemplo, é quarta-feira, 7h30 da noite. Então, eles já. Eu assumi esse compromisso com eles e eles assumiram esse compromisso comigo. Quarta-feira, 7h30, vamos lá na casa da Dona Eneida. É a hora do Evangelho no Lar. E aí, então, eles estão a postos para nos transmitir as vibrações memoráveis de Jesus, porque Jesus nos disse quando esteve aqui: onde estiver dois ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então, ele está ali se representando como está aqui agora, através da equipe espiritual da Irmã Dalva. Essa hora, nós temos os mentores encarregados dessa casa, nos trazendo vibrações de saúde, de paz, de energia, para que nós possamos ter a condição de evoluirmos espiritualmente, ficarmos guarnecidos por esses irmãos amigos, né? Esses irmãos maiores, nos trazendo e transmitindo vibrações de muita paz, de muita luz. E nós precisamos muito, meus irmãos, porque o nosso planeta ainda é um planeta muito carente. O nosso planeta é um planeta de prova e expiação. Então, nós precisamos estar guarnecidos pela espiritualidade para podermos vencer as nossas dificuldades. Bem, já falamos no dia e na hora que nós temos que reunir, se der, né? E nós vamos ter na família pessoas de outras religiões. Mas nada que não se consiga harmonizar. A pessoa não é obrigada a deixar da sua religião para ser espírita. Não. O espiritismo não tem essa, não tem, diríamos assim, essa finalidade. O espiritismo, para nós, é uma religião
é uma ciência e é uma filosofia. Ele nos ensina a prática do amor, mas o amor do Cristo, o amor de Jesus, o amor que Jesus veio aqui, nos ensinou e, o mais importante, nos exemplificou, porque ele não só nos ensinou a humildade, a indulgência, como ele exemplificou, ele vivenciou isso para mostrar para nós que nós temos as mesmas condições para vivenciarmos essas virtudes da humildade, do amor ao próximo, do perdão, da benevolência. E tem uma questão no Livro dos Espíritos, né, que agora eu não estou lembrada o número, mas no Livro dos Espíritos tem uma questão que Kardec pergunta para a espiritualidade: os espíritos influenciam na nossa vida? E a espiritualidade respondeu o quê? Muito mais do que imaginas. De pronto, eles que vos dirigem. Então, eles, meus irmãos, eles nos intuem, eles nos protegem, eles realmente são fantásticos no seu desempenho na nossa proteção. E aí, eu conversando lá também com o pessoal, eu falei, eu hoje tinha esquecido, eu já tinha preparado a doutrinária, mas eu esqueci que era hoje, eu estava pensando que era amanhã a doutrinária. Mas uma amiga, olha como é que a espiritualidade ela é muito elegante para me puxar a orelha. Olha como é que eles fizeram. Como eu tinha esquecido total, mas eu já tinha estudado o tema, uma amiga aqui de Gramado me telefonou hoje de manhã. E eu não sei por quê, que quando eu atendi o telefone, eu me dei conta. É hoje, não é amanhã. Então, eles são muito elegantes, muito sutis para nos puxar a orelha. Né? Eles usam os amigos, as pessoas que nos cercam, para nos chamar a atenção, com muito amor, né? Eu não sei por que essa amiga nem é espírita, ela até, na sala de jantar dela, ela tem 4 gavetas na mesa dela. E ela tem, numa das gavetas, o livro do Espírito. E ela me disse, eu não consigo ler esse livro, eu não entendo. Ela entende, ela não está pronta para assimilar o que a doutrina espírita nos traz. Então, nós vamos realizar o nosso Evangelho no lar. Escolhemos o dia, escolhemos a hora, convidamos os familiares para participar. Quer participar, participa. Não quer, não vamos brigar, não, nada. Imagina nós brigar para receber Jesus, né? De jeito nenhum. Bom, então, o livro Culto do Evangelho, escrito pela nossa querida Maria Compre, nos dá todo o roteiro do Evangelho. Reunimos a família em torno de uma mesa, colocamos uns copos com água, porque nós vamos pedir para que aquela água seja fluidificada, que seja transformada em medicamento para o nosso corpo físico e espiritual. Porque nós temos que evoluir espiritualmente e através de um físico saudável, né? Porque quando a gente está doente, a gente não tem muita disposição, né? Então, para que se transforme a água no medicamento para o nosso físico e para o nosso espírito. Bem, aí nós vamos ler sequencial, direto, o Evangelho.
Não vamos ler um capítulo inteiro, porque vai ficar muito cansativo. Vamos lendo pedacinhos e comentando, cada um expondo o que entendeu daquele pedacinho do Evangelho. Né? Se tiver criança, pode participar e podem dar sua contribuição, porque nós sabemos que a criança, o corpo é infantil, mas o espírito que está animando aquele corpo não é infantil. Aquele espírito já viveu muitas encarnações. Então, eles têm muito conhecimento para cooperar conosco. Depois, a nossa irmã recomenda que nós façamos uns minutinhos ali de vibrações. Pessoas que nós sabemos que estão necessitadas, né, estão doentes, estão com problema, vamos endereçar a eles a nossa vibração para que eles sejam assistidos na melhor solução daquele problema que está lhe afligindo. Bem, feito isto, nós vamos, então, fazer a prece de encerramento, agradecendo a visita dos nossos anjos guardiães, dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais, dos guias das casas espíritas que nós frequentamos, né? E agradecer ao Pai pela nossa saúde física e mental, né? E aí, então, encerramos. Isso, meus irmãos, é uma benção. Agora eu vou contar o que aconteceu comigo sobre o Evangelho no Lar, que vai ratificar a resposta que a espiritualidade deu para o Kardec sobre se os espíritos dirigem a nossa vida. Muito mais do que imagina. De pronto, são eles que nos dirigem. O meu neto é oficial do Exército. Fez academia em Resende, estava servindo no Rio de Janeiro. Ao meio-dia, ele saiu para almoçar. Aquele dia não tinha expediente inteiro no quartel que ele estava, e ele saiu para almoçar. Vocês sabem que o Rio de Janeiro está um caos. Infelizmente, né, nós estamos tendo que vivenciar isso. Bom, ele ia no carro, com o notebook dele, o celular e o fardamento de oficial. Só que, quando ele saiu de casa, ele disse: eu não sei por quê, em vez de eu botar o uniforme no banco de trás, eu botei no porta-mala. Você sabe que o militar fardado no Rio de Janeiro é fuzilado na hora, né? Ele botou no porta-mala e os caras que fecharam o carro dele, dois, cada um com um fuzil, ele desceu. Quando ele desceu, ele já foi intuído de levantar a camiseta para mostrar que não tinha arma. Olha essa espiritualidade. Para mostrar que ele não tinha arma. Os caras levaram o carro, notebook, tudo, foram ver os uniformes dele do quartel, certo? Quando pararam no canto da casa deles, sei lá, bom, mas aí não sabia o que era, né? Aí, claro que ele, em ponto de meio-dia, hein? Claro que ele ficou muito nervoso. E quando ele chegou no restaurante, a moça do restaurante viu que ele estava nervoso, né? E perguntou o que tinha acontecido. E ele disse: eu fui assaltado assim, assim, assim. O senhor quer se comunicar com alguém? Ele disse: mas levar até o celular? Ela disse: mas eu lhe empresto o telefone. Aí ele telefonou para a futura sogra dele, dizendo, né, o que tinha acontecido. Bom, então vocês vejam como nós
Eu, quando faço o Evangelho no Lar, eu faço e peço por todos. Aliás, eu tenho uma lista, que eu digo os fregueses, eu tenho uma lista de fregueses, né? Com o nome, o endereço, claro que está incluído meus netos, né? Meu filho e meus netos. Bom, aí, vejam bem, quando ele saiu de casa, e eu peço também por ele e pelos colegas que estão espalhados por aí, né? Uns no nosso país, outros no exterior, fazendo curso, e eu peço que todos eles sejam amparados pela corrente espiritual que assiste o meu Evangelho no Lar. Vejam, meus irmãos, o que é a proteção que nós temos sempre vigilante em nós, conosco, para que nós possamos estarmos guarnecidos por essa espiritualidade. Vejam bem, se eu não faço o Evangelho no Lar, se ele... Aliás, a minha nora era muito católica. Se eu não faço o Evangelho no Lar, se eu não peço por eles e pelos colegas, eu não sei se ele ia ter essa intuição de botar uniforme no porta-mala, sair do carro já com a camiseta levantada, mostrando que não tinha arma. Deixa eu levar. Pronto. Vai o carro, tem seguro. Vai o carro, vai notebook, vai celular, vai tudo. Mas não levou um arranhão. Essa espiritualidade, quando nós estamos em comunhão com eles realmente de pronto nos dirigem, porque eles nos assistem. E eu duvido alguém que faça o Evangelho no Lar e que não tenha uma historinha dessa para contar. Tem que ter, porque nós somos tão bem assistidos, nós somos tão bem dirigidos por ele, que nós nem entendemos. Na hora a gente fica assim, mas olha que sorte que ele teve. Não, não foi sorte, não. Foi a espiritualidade guiando, intuindo e protegendo, para que ele não sofresse nada. E a família, né? Porque se eles identificam ele como militar, fuzilam ali na hora. Eram dois, fuzilavam na hora. Bem, e o importante, nós, quando realizarmos as vibrações, não esquecer de vibrar por todos os nossos irmãos em humanidade, pelo nosso planeta, pelas as nossas famílias, pelos nossos irmãos, enfim, por todos aqueles que necessitam do amparo e da proteção do nosso Pai. E o nosso Pai fica ali, vigilante, nos assistindo e nos guiando. Outra coisa muito importante no nosso Evangelho é nós termos a certeza, a fé, que naquele momento Jesus se faz presente entre nós. E vai ali para nos assistir, nos intuir, nos guiar, nos amparar, nos dar a cobertura espiritual que nós estamos necessitando. Meus irmãos, isso é uma prática que todas as famílias deveriam fazer. Se não tem marido, se não tem filho, faz sozinho. Não tem problema, não diz que não pode fazer sozinho. Faça o teu evangelho. Se puder juntar marido, filho, neto, vamos fazer. Se não, vamos fazer sozinho. Eu faço sozinha, porque eu sou sozinha, né? Não tenho filho morando comigo, não tenho neto morando comigo, então eu faço sozinha. Mas que Jesus me visita, me visita. E que ele me dá provas muito contundentes da sua vigilância, da sua proteção, da sua presença naquele momento. Ele está conosco, ele vem, nós
Aí, às vezes, as pessoas dizem, bah, mas aconteceu tal coisa. Bah, até parece que Deus nem me enxerga. Enxerga? Nós é que não enxergamos Ele. Nós é que viramos as costas para Ele. Eles estão sempre a postos para nos assistir, para nos guiar, nos proteger, nos amparar. Nós é que muitas vezes, pela nossa deficiência, pela nossa até ignorância, é que viramos as costas e pensamos que Deus não está conosco. Ele está sempre, sempre vigilante, sempre nos protegendo, sempre nos assistindo nas nossas dificuldades e nas nossas vitórias também, né? Porque a vida não é feita só de fracasso, nós temos os nossos momentos de vitória. E não podemos esquecer de agradecer por esses momentos. Esses momentos são muito importantes na nossa vida. É aquilo que nos dá bom ânimo, nos dá energia para nós não desistirmos da caminhada. A nossa caminhada é longa. Tem uma pergunta também no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para a espiritualidade: o quanto nós evoluímos numa encarnação? É bem pouquinho, mas é alguma coisa, né? É pouco, mas é, né? Pior é a gente não se dispor a evoluir e não evoluir nada, não. Evoluímos sempre, porque o espírito não regride, ele não estaciona, ele está sempre agindo para a sua melhoria. Então, meus irmãos, vamos, quem não faz o Evangelho no lar ainda, vamos sair daqui hoje com o propósito de iniciarmos o nosso Evangelho no lar. Convide os familiares, não quer assistir, não faz, não participa, mas vamos fazer. E eu me lembro que uma companheira nossa que levava essas mensagenzinhas, né? Que sempre tem na casa espírita, ela levava e ninguém participava do Evangelho. E ela largava ali, mas ela via que eles liam, né? Aí o que aconteceu? Quando ela menos esperou, estava todo mundo sentado ao redor da mesa, participando do Evangelho no Lar. Todo mundo foi despertando a curiosidade, foi despertando a atenção para aquela prática maravilhosa e foram vendo que havia fundamento naquilo. Então, vamos sair daqui hoje, quem não faz ainda o Evangelho, com o firme propósito de iniciar o Evangelho no lar. A Igreja Católica tem a missa, os protestantes têm o culto, a Igreja Católica tem a hóstia, os protestantes têm o vinho, têm o pão. Nós não temos nada disso. A única coisa que nós temos é o Evangelho no lar. Vamos lançar mão desse recurso, que é a hora que nós vamos ficar em comunhão com o nosso Pai e com o nosso irmão maior, pedindo sempre a proteção das correntes espirituais. Eu peço, eu sou um eterno pedinte, eu peço para a corrente espiritual das duas sociedades que eu trabalho, em Porto Alegre, e mais as que eu ando por aí, né? Irmã Dalva, agora sexta-feira que vem eu venho no Dom Feliciano, né? Ah, vou a Santa Maria, lá na Irmã Rulica, vou em Cambará do Sul, na Caminho Verdade e Vida, vou na Paz e Amor do São Francisco de Paula. Eu vou pedindo. Eu sei que eles gostam de trabalhar, então por isso eu peço bastante para eles. Então, queridos, que Jesus nos abençoe, que nós possamos, quem não faz o Evangelho vai começar a fazer, e que nós possamos sair dessa casa levando todas essas vibrações maravilhosas que a Irmã Dalva traz para nós,
muito antes da nossa chegarmos. Ela traz e sabe até o lugarzinho que nós vamos sentar. Ali já está um mentor nos esperando para nos transmitir essas vibrações amorosas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E que nós possamos sair daqui levando essas vibrações de muita paz, de muita luz e de muito entendimento. E que assim seja. Muito obrigada.